Pronto. Então, hoje nós vamos ver as funções da linguagem. E para entender as funções da linguagem, é necessário também conhecer quais são os elementos da comunicação, né? Então, nós temos aí os elementos da comunicação nesse slide. Temos o emissor ou um destinador, o receptor ou um destinatário e o código. Então, o emissor é aquele que fala a mensagem, né? É alguém que emite uma mensagem. Ele pode ser uma pessoa, o emissor pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, pode ser uma empresa, pode ser uma instituição. Então, quando a instituição CETEP emite uma mensagem, a instituição é o emissor, né? E o receptor ou destinatário é a quem se destina essa mensagem. Qual é o público a quem se destina essa mensagem? Essa mensagem também, esse receptor também pode ser uma pessoa, também pode ser um grupo. Nesse caso, por exemplo, na nossa aula, o emissor é uma pessoa agora, né? É uma pessoa que sou eu e o receptor é um grupo que são vocês. E pode ser também um animal, como um cão, por exemplo. E o cão, né, ele é o animal mais inteligente que a gente, que a gente sabe, né? Ele é o animal mais inteligente. Ele pode ser adestrado, né? E ele pode atender a vários comandos. Então, pode ser receptor, considerado como um receptor. O código é a maneira pela qual a mensagem se organiza. Ele é formado por um conjunto de sinais. Agatha chegou. Ele pode ser formado por um conjunto de sinais organizados de acordo com determinadas regras. Então, o código que nós estamos utilizando, né, é o código da nossa língua materna, que é a língua portuguesa, é a língua que nós falamos aqui no nosso país, e essa língua ela pode ser oral e pode ser escrita. Aliás, esse código, né? Pode ser através de gestos também. E nós temos várias regras nesse nosso código da língua portuguesa. E outra coisa é que o bom é que o emissor e o receptor, né, eles conheçam esse código. Porque, por exemplo, se eu estou falando a língua portuguesa para alguém que não conhece a língua portuguesa, vai ser difícil essa pessoa entender a mensagem. Então, o ideal é que o emissor e o receptor conheçam esse código. Aí, mais três elementos da comunicação, que são o canal da comunicação, a mensagem e o referente. O canal da comunicação é o meio físico ou virtual que essa mensagem é passada, né? Que assegura a circulação dessa mensagem. Nesse caso, nós estamos utilizando o meio, né, virtual, porque nós não estamos presentes no mesmo local. Estamos utilizando um meio de comunicação, né, que é o computador. Eu estou utilizando o computador, muitos de vocês estão utilizando o celular, né? Mas essa mensagem, ela está sendo passada para vocês. A mensagem é o objeto da comunicação. No nosso caso, agora, qual é o objeto dessa comunicação, né? Estamos falando sobre as funções da linguagem. E o referente é o contexto, é a situação. Agora nós estamos num contexto de sala de aula, né? E como eu já até citei, né?
o emissor e o receptor, eles podem, no mesmo contexto, mudar, né? No momento, eu sou o emissor e vocês os receptores. Mas, no momento em que vocês começam a falar, eu passo a ser receptora. Então, há sempre uma troca de ações, uma troca de ideias, uma troca de elementos dessa comunicação. Então, são 6 elementos da comunicação, e esses 6 elementos da comunicação, eles estão relacionados às 6 funções da linguagem, que nós vamos ver agora. Como eu disse, eles estão interrelacionados, né? Eles estão sendo sempre, tendo sempre essa relação. Então, o contexto, né, do que é o referente, ele está relacionado à função referencial. Então, dá para lembrar. No slide anterior, nós vimos que o contexto é chamado de referente e a função é referencial. O emissor, que é quem recebe a mensagem, aliás, quem transmite a mensagem, desculpe, está ligado à função emotiva, porque é nesse sentido que a pessoa que está falando vai falar sobre suas emoções, seus desejos, suas ideias, seus objetivos. Então, a função é a função emotiva. O receptor, que é quem recebe a mensagem, a função é conativa. Essa função conativa também é chamada de apelativa. O canal está relacionado à função fática, a mensagem à função poética e o código à função metalinguística. Então, são 6 funções: referencial, emotiva, conativa, fática, poética e metalinguística. Função emotiva ou expressiva, né? A primeira função, que é a função que está ligada à ênfase no emissor. É linguisticamente representada por interjeições. O que nós vamos encontrar são as interjeições. A, o, ui, ai, tudo isso são interjeições. Os adjetivos, que são as qualidades ou características dadas a um substantivo. Os signos de pontuação, que são os pontos de exclamação e as reticências, que nós vimos ontem. E a agressão verbal. Pode haver textos com agressão verbal. Os insultos, as palavras de baixo calão, e que representam uma marca subjetiva de quem fala. Então, temos aí um exemplo. Oh, como és linda, mulher que passas, que me sacias e suplicias, dentro das noites, dentro dos dias. Esses versos são de Vinícius de Moraes. Então, a função é a função emotiva, né? Outra coisa que aparece bastante na função emotiva são como a ênfase está no emissor, o que aparece é a função, são os pronomes de primeira pessoa, certo? São os pronomes de primeira pessoa. Me, ti, mi, mim, eu, certo? Então, esses são pronomes de primeira pessoa. Porque estou falando quando a ênfase está no emissor, é a pessoa que está falando, então ela vai falar sobre si mesma.
A função conativa ou de apelo, né? Como eu disse, ela é chamada também de função apelativa. E ela busca chamar a atenção do receptor, né? Essa função é a função das propagandas, porque faz um apelo, né? As propagandas são textos que são bem apelativos. Compre isso, compre aquilo, né? Faça isso, faça aquilo. Pode revelar uma vontade ou ordenar. Por isso que nessa função vai aparecer bastante os verbos no imperativo, que é o modo verbal que indica ordem ou pedido. Vai aparecer também o vocativo, né? Que o vocativo é um chamamento. Quando eu digo, Deus, onde estás? Né? Então, Deus é um chamamento, né? E também os verbos do imperativo que eu já falei. Então, nós temos aí um exemplo. Antônio, venha cá. Então, esse Antônio é um vocativo, porque eu estou chamando o Antônio. Compre um e leve 3. Sempre nós vemos nas seções de supermercado, né? Compre 40 e pague somente 30, né? Beba Coca-Cola. Não beba não, gente. É muito... Não é saudável a Coca-Cola. Se o termo é muito gostoso, mas eu vou falar como um padre daqui que foi pároco de Açu. Se há um veneno, o veneno bom. Bem geladinha com limão, né? Se o terreno é difícil, use uma solução inteligente. Mercedes-Benz. Então, é a função da propaganda, é a função do chamamento, dos imperativos, certo? E o ponto de exclamação aparece também porque quando você faz um chamamento, você usa o ponto de exclamação. Na função fática, né, a ênfase está no canal e serve para checar uma recepção ou para manter a conexão entre os falantes. Os recursos fáticos são comuns nas formas ritualizadas. Quando eu falo assim, bom dia, aí você responde, bom dia. Oi, tudo bem? Você responde, tudo bem. Então, é essa questão do diálogo entre as pessoas. Ah, é? Uhum. Né? Alô, quem fala? Hã? O quê? Então, isso sempre acontece muito na fala, né? Acontece muito na fala. A questão da função fática, que a ênfase está no canal. A função metalinguística é aquela função em que nós falamos da nossa língua e usando o código que é a mesma língua, certo? Então, é a mensagem própria da questão discursiva, da produção discursiva. E, no caso, o que aparece como questão gramatical, né, a pontuação, e ela também, por exemplo, se um livro está convertido em filme, apresenta um processo de metalinguagem. Se uma pintura que mostra o próprio artista executando a tela, também mostra a função metalinguística. Então, não é só escrita, é também visual. Um poema que fala do ato de escrever, acontece a função metalinguística. Por exemplo, foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente,
Mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Graciliano Ramos. Então, ele está falando de si mesmo, da sua escrita, né, porque ele é escritor, e ele está utilizando a função metalinguística. Aí vem a função poética, né? E a mensagem nessa função se volta para o processo de estruturação para os próprios constituintes, tendo em vista produzir um efeito estético. Pode ocorrer num texto em prosa ou em verso. Eu já falei sobre isso para vocês. Um texto em verso, ele não está escrito em toda a linha. Ele está escrito até metade da linha, né? As linhas de uma prosa formam um parágrafo. Já as linhas de um poema formam uma estrofe. Então, a função poética, ela pode tanto estar num texto em prosa, quanto num texto em verso. E ainda na fotografia, na música, porque nós temos aí como exemplo uma fotografia, uma imagem, né? Pode estar também no teatro, no cinema, na pintura, ou em qualquer modalidade discursiva que apresente uma maneira especial de elaborar o código, né? De trabalhar a palavra. Por exemplo, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, o autor desse poema, certo? Ele desenhou esse poema, né? E nós temos aí uma xícara, e ele faz uma pergunta, e o ponto de interrogação é a asa da xícara, né? E o que sai, as palavras que saem dessa xícara, formam aí o vapor do cafezinho, né? Então, é muita criatividade, e esse poema é um poema que está escrito em forma de imagem. Por último, nós temos a função referencial ou denotativa, né? Lembrando que a linguagem denotativa é a linguagem real, né? Ela traz o sentido real. Então, por isso que a função referencial, ela também é chamada de denotativa. Essa função, ela privilegia o contexto, né? É a função da informação, onde nós vamos ver que vai ser evidenciado o assunto, né? Vai ser evidenciado os fatos, e é a linguagem da comunicação, né? Da informação. Ela faz referência a um contexto, a uma informação, sem qualquer envolvimento de quem produz ou de quem recebe. Então, a questão maior, né, a característica maior é de informar. Tanto faz que seja para quem, ou tanto faz para quem é que vai receber a mensagem, né? Mas essa função, ela está relacionada com a informação. Ela é caracterizada pelo discurso científico, jornalístico e correspondência comercial. Então, quando for um texto jornalístico, quando for um texto científico, um artigo, por exemplo, quando for uma correspondência comercial, que no caso pode ser um ofício, pode ser um memorando, então a função vai ser a função referencial. Por exemplo, todo brasileiro tem direito à aposentadoria, mas nem todos têm direitos iguais. 1,5 milhão de funcionários públicos aposentados por regimes especiais
consomem mais recursos do que os 15 milhões de trabalhadores aposentados pelo INSS, Programa Nacional de Desestatização. Então, nesse caso, nós temos aí uma informação e a função predominante no texto é a função referencial. E agora nós vamos praticar. Só retomando. Função referencial é a função da informação. Função fática é a função do diálogo. A função poética é a dos poemas. A emotiva é a que fala de si mesmo. Pode também estar em um poema, a função emotiva. Mas temos que perceber a diferença. Se fala sobre o emissor, vai ser a emotiva, ok? A função apelativa, que é a função das propagandas, e a função metalinguística, que é a função que utiliza o código para falar do mesmo código. Vai falar sobre a língua utilizando a língua. Então, eu gostaria que alguém fizesse a leitura desse texto. Quem se habilita? Eu leio, professora. Joia. O risco maior que as instituições republicanas hoje correm não é o de se romperem ou serem rompidas, mas o de não funcionarem e de desmoralizarem de vez, paralisada pela vergonhice, pelo hábito covarde de acomodação e da complacência diante do povo, diante do mundo e diante de nós mesmos. O que é preciso agora é fazer funcionar corajosamente as instituições para lhes desenvolver a credibilidade desgastada. O que é preciso, e que já não há como voltar atrás sem avacalhar e emporcalhar ainda mais o conceito que o Brasil faz de si mesmo, é apurar tudo o que houver a ser apurado, doa quem doer. O Estado de São Paulo. Muito bem. E qual função é essa? Outra pessoa pode responder. Qual é a função desse texto? Ele traz um apelo, ele traz uma informação. Pode falar. Referencial, professora? Joia, função referencial. O próximo, vamos lá. O verbo infinitivo. Eu vou ler porque eu gosto muito de ler poemas, tá certo? Ser criado, gerar-se, transformar. O amor em carne e a carne em amor. Nascer, respirar e chorar e adormecer. E se nutrir para poder chorar. Para poder nutrir-se e despertar. Um dia à luz e ver, ao mundo e ouvir. E começar a amar e então ouvir. E então sorrir para poder chorar e crescer, e saber, e ser, e haver, e perder, e sofrer, e ter horror, de ser e amar, e se sentir maldito, e esquecer tudo ao ouvir um novo amor, e viver esse amor até morrer, e ir conjugar o verbo no infinito. E ir conjugar o verbo no infinito. Vinícius de Moraes. Qual é a função? Poética. Muito bem. Poética. Outra pessoa para ler esse aí. Para fins de linguagem, a humanidade se serve
desde os tempos pré-históricos, de sons a que se dá o nome genérico de voz, determinados pela corrente de ar expelida dos pulmões no fenômeno vital da respiração, quando, de uma ou outra maneira, e modificada no seu trajeto até a parte exterior da boca. Matson Câmara Júnior. Pronto. Matoso. Matoso Câmara Júnior. Que Obrigada, função professora. é essa? Matoso Câmara Júnior, ele é escritor. Eu acho, não sei, mas eu acho que é metalinguística. Muito bem, metalinguística. Alguém quer ler essa? Que coisa, né? Puxa vida. Ora, droga. Bolas, que troço. Coisa de louco. São, são expressões, certo? Aí não é um texto coerente, são expressões. Que função é essa? Dessas expressões aí? Hein, gente? Eu acho que é fática. É fática, muito bem. Fique afinado com seu tempo. Mude para qual? Ultralights. Essa primeira aí. São dois exemplos aí. Esse primeiro, qual é a função? Fique afinado com seu tempo. Mude para qual ultralights? Os verbos no imperativo, fique, mude. Qual função está presente nesse texto? Conativa. Conativa ou apelativa, não é? O que Isso. quer dizer pitosga? Pitosga significa míope. E o que é míope? Míope é o que vê pouco. Nesse exemplo aí. Alguém sabe? Qual é a função que está presente neste trecho? Eu não sei se está certa, mas eu acho que é motivo. Lembrando que emotiva tem a presença de primeira pessoa, está falando de si mesmo. Continue com a Referencial. resposta. A Referencial. referencial é a linguagem da informação. É fática. Ela pode ser fática, né? E também pode ser, ela pode ser fática porque trata-se de um diálogo, né? E também pode ser metalinguística porque fala da língua, usando a língua, né? Fala de um significado, certo? Aí eu quero que alguém leia esse texto. Eu gosto quando vocês participam. Senti um medo horrível e, ao mesmo tempo, desejava que um grito me anunciasse qualquer acontecimento extraordinário. Aquele silêncio, aqueles rumores comuns. Espantavam-me, seria tudo ilusão? Findei a tarefa, ergui-me, desci os degraus e fui
espalhar no quintal os fios da gravata. Seria tudo ilusão? Estava doente, ia piorar, e isto me alegrava. Deita-me, dormi, o pensamento embaralha-se, longe daquelas porcarias. Senti uma sede horrível. Quis me ver no espelho, tive preguiça. Fiquei pregado na janela, olhando as pernas dos transeuntes, Graciliano Ramos. Quem sentia? Quem fiquei? Para a gente descobrir aí quem é o sujeito. Pergunta-se quem ou o que antes do verbo. Quem sentia? Eu Era ele? sentia, né? Findei. Quem findei? Eu, né? Descobrindo esses sujeitos. Que tipo de função é essa? Tive preguiça, fiquei pregado à janela. Qual é a função desse texto? Predominante nesse texto? Metalinguagem. Metalinguística. Eu, pronomes de primeira pessoa. Motiva. Eu não entendi bem a resposta. Gente, podem participar. Nós não estamos aqui somente para acertar, porque isso é impossível. Somente acertar na vida. Todo mundo erra. Podem participar, não tem problema. Eu quero é que vocês participem, que vocês aprendam, tá certo? Eu não estou dando nota por essas participações, mas eu preciso que vocês participem, até porque eu não quero ficar falando sozinha, né? Que é muito chato. Não é a metalinguística, ela está falando Motiva. sobre si mesma, emotiva. Muito bem. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante. Guerreiros nasci, sou bravo, forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Gonçalves Dias. É lindo esse poema. É um poema, mas qual é a função predominante nele? Poética. Meu canto de morte. Eu sou. É um poema, mas não é poética, é emotiva. Certo? Tem que ver nas entrelinhas o que está escrito, né? Ele está falando de si mesmo, então a função é a emotiva, embora esteja escrita em versos. Esse aí. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro. E você? Paulinho da Viola. É o trecho de uma música. Qual é a função? Fática. Muito bem. Joia, pessoal. Muito bom. Parabéns. Então, são 6 funções da linguagem, né? Vocês têm alguma dúvida a respeito do conteúdo? Eu vou ver se eu consigo passar aqui um vídeo para vocês. E esse vídeo, ele traz as gírias, certo? Mas são gírias de um tempo que
eu acredito que a maioria de vocês não viveu. Então, eu vou querer que vocês me deem outros exemplos de gírias, porque ontem nós estávamos falando sobre a linguagem, não é? Então, não tivemos muito tempo, por isso eu vou passar para vocês hoje, agora, que também vai servir para a gente quebrar o gelo um pouquinho, certo? Vocês estão muito caladinhos. Estão visualizando? Não. Eu estou. Agora sim. Sim. Agora sim. Pronto, ótimo. Sim, professor. Vamos lá. Ouvir aqui, prestar atenção ao vídeo, certo? Esse vídeo traz algumas gírias. E Hoje veremos algumas gírias faladas pelos adolescentes. Você quer conhecer e entender melhor a linguagem dos seus filhos e dos adolescentes que convivem? Para isso, precisamos descobrir. eu vou desligar o meu microfone para ver se melhora. Hoje veremos algumas gírias faladas pelos adolescentes. Pronto. Você quer conhecer e entender melhor a linguagem dos seus filhos e dos adolescentes que convivem? Para isso, precisamos descobrir o significado das gírias que eles estão utilizando. Vamos lá? Seja bem-vindo, esse é o canal Construa uma Vida Melhor. O que é gíria? A gíria é um tipo de linguagem característica de um determinado grupo social, que tem como objetivo deixar a conversa mais descontraída. Atualmente, a maioria das gírias utilizadas são criadas na internet, redes sociais, jogos e incorporadas no vocabulário dos adolescentes. Veremos 15 gírias faladas na internet e no dia a dia dos adolescentes. Primeira gíria, AC, muito usado em comentários de posts nas redes sociais. Quer dizer que a pessoa quer acompanhar aquela postagem e não tem nada para falar sobre o assunto. Por exemplo, AC, sem mais. Segunda gíria, berro ou grito, usadas para expressar uma reação de surpresa, ânimo ou quando se vê uma coisa engraçada. Por exemplo, meu ídolo me seguiu no Instagram, berro. Terceira gíria, flopar, vem do inglês flop, cuja tradução é cair ou despencar, ou seja, significa não fazer sucesso. Por exemplo, o clipe da fulana flopou. Quarta gíria, sapão, pessoa bonita e que todos cobiçam. Por exemplo, olha esse boy, que sapão. Quinta gíria, TMJ, abreviação de tamo junto, ou seja, estou contigo nessa, eu te entendo. Exemplo, eu concordo com você, TMJ parceiro. Sexta gíria, MEC, é uma gíria que nasceu nas comunidades cariocas, para algo tranquilo, suave, de boa. Exemplo, fica MEC, aí moleque. Sétima gíria, véi. O vocativo vem da palavra velho, que evoluiu para velho e que agora véi com acento mesmo. Véi, fulana tá pistola com você. Oitava gíria, mitou, virou mito, usado quando alguém faz algo muito bem. Exemplo, você mitou naquele post contra o machismo. Nona gíria, pai, vocativo, jeito de chamar o outro no lugar de cara, brother ou do paulistano meu. Geralmente no fim da frase. Que é isso, pai? Décima gíria, parça, vem de parceiro, é usado para descrever os amigos que estão sempre juntos. Exemplo, meu sonho é ser parça do fulano. 11ª gíria, pisa menos, se diz quando alguém arrasa em algo que está fazendo. Também se pode usar para quem respondeu um comentário maldoso. Exemplo, Ana posta foto só de biquíni, pisa menos. 12ª gíria, chipar, gostar de um casal a ponto de unir os nomes das duas partes em uma expressão. Começou com famosos como Brad Pitt e Angelina Jolie. Brangelina, muito usado pelos usuários das redes sociais para se referir aos casais de novelas. 13ª gíria, tá na Disney, significa que a pessoa está enganada.
É o antigo estar viajando na maionese. Por exemplo, minha mãe tá na Disney que eu vou voltar às 22 horas da festa? 14ª gíria. Ficar pistola. Quando alguém ficou irritado, bravo. Por exemplo, bati o carro da minha mãe. Ela ficou pistola. 15ª gíria. Vem de zap. É um novo jeitinho de pedir o telefone celular de alguém e solicitar que ele ou ela entre em contato por meio do WhatsApp. Exemplo, o Sedex vem de van, a pizza vem de moto e você, meu bebê, vem de zap. Portanto, essas foram algumas gírias faladas nos dias de hoje. Dessa forma, podemos compreender melhor os adolescentes na nova era em que vivemos. E lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like. Liga o microfone, professor. Olha aí, eu falando sem estar com o microfone ligado. Alguém mais? E eu achando que era meu telefone, tava com problema. Porque sempre tem que desligar o meu telefone para reiniciar, para entrar na aula de novo. Uhum. Quem gostaria de falar alguma gíria do momento, ou se conhece alguma gíria antiga? Pistola? Gente, só serve se abrir o microfone e falar. Eu não vou entender dessa forma. Pistola, pô. Pistola, pô? Qual é o significado? A pessoa Vamos, ficou gente. muito brava. Tá bravo? Sim, aí ficou pistola. Ah, muito bem. Gostei. Quem mais? E aí, meu irmão, tá ligado? Muito bem. Tá nessa? Uma que eu nunca entendi, que eu sempre vejo falar, que é pode pá. Não entendi o que quer dizer. Como é, Jamila? Pode pá. Eu sempre vejo algumas pessoas falando isso, até hoje eu não entendi. Boa de pau. Pode pá. Não sei o que Pode é. pá. Sim. João Lucas. Pode pá quer dizer tá certo. Aí, vivendo e aprendendo, né, Jamila? Mais uma que eu aprendi hoje. Quem mais? Mas é cada uma, pois não é? O que mais, gente? Não é, professora. Como é, Kívia? Botar fé, não? Oxe, professor. É, Desse modelo, viu? muito Deixa bem. de loucura. Calado. Conte sua história. Conte sua história. É uma gíria? Que é isso? Eu acho. É, É porque quando alguém diz assim, professora, ei, escuta aí tem muita gente, né? Varia de português para português. Eu digo, ei, e aí eu digo, conta sua história. Igor, você tinha falado, eu não ouvi o que você falou. Igor Dantas. Nada não. Nós vemos bastante a questão das abreviaturas, né, nas redes sociais. Vocês, VC, por exemplo, é você, né? Outras abreviaturas que aparecem nas redes sociais. VDC. Vai dar certo. PQ. Ah, já ia dizer. Porque TBM. TBM, Também. OBG.
Meninos, vocês. Essa eu vou ler. Meninos, vocês que estão acostumados a ouvir, me diz aí. Eita, Gabriel, o que é isso? Gabriel não teve nem coragem de falar. Eu também não tenho, não. O Tamo Junto, né? TMJ. É uma gíria usada na escrita, né? RS, né? Que eu já vi, que é o OBG. Obrigado, né? O obrigado. Por falar em obrigado e obrigada, né? Para nós do sexo feminino, falamos obrigada, e para os do sexo masculino, obrigado. O AC, Paulinha, eu não lembro o AC é o que mesmo? Pode falar, João Lucas. CTG, professora, também. CPG. CTG. Você tá ligado. Uhum. RS. PRS. PBP. Daniel, qual foi a que você falou? PDP. Significa o quê? Pode par. Uhum. Ou claro. Ok. Conta, professora, sua história. Olha só. A de Érica. A história de Érica aqui do chat. É boa. Mulher, eu sempre ouvi esse negócio, mas eu nunca fui pesquisar. E quando foi agora, veio na mente. Uhum. Contar a minha história. Se eu for contar a minha história, até burro chora. Mas tem muita coisa boa mas a senhora já disse. Como é? A gente já diz essa gíria, né? Se eu contar a minha história, até o burro chora. Luciana, Oi, Aldeci. no Ceará vai se chamar de macho, né? Liga aí, macho. Uhum. Véi, né? Que a moça falou. A gíria tá ligado ou tô ligado, né? Ou se ligue. Meu filho uma vez chegou para mim e disse: Ei, se ligue. Aí eu disse: Meu filho, você acha que você está falando com quem? Eu sou sua mãe, me trate direitinho. Ei, se ligue, eu quero isso assim e assim. Ele tem essa de se ligue. Gente, uma expressão que eu tenho ouvido muito é a expressão tinha trago. Ah, professora, se eu soubesse, eu tinha trago o livro. Essa expressão não existe. Trago é o presente do indicativo, certo? Então, quando você usa uma locução verbal, você deve usar o verbo principal no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, certo? Então, a expressão correta é tinha trazido, ok? Lembrando que o gerúndio o verbo termina com NDO
né? Pegando, fazendo, assistindo. O particípio termina com ado ou ido, com algumas exceções, né? Você não diz dizido nem fazido. Você diz dito ou feito, certo? E o infinitivo com a R, ER ou IR. Então, essas são as três formas nominais do verbo. Né? No caso, nesse anterior, é tu, não, tu, eu e ele, né? Eu trago, tu eu traz. trago, tu trazes, ele traz. Que no caso é o presente do indicativo. Nós trazemos, vós trazeis, eles trazem. Certo? Vamos passar agora. Oi, Vanélia. Professora, explique novamente aí essas três de novo, por favor. Pronto. A expressão errada, né? Tinha trago. Você não pode utilizá-la porque trago é o presente do indicativo. E quando você vai utilizar uma locução verbal, você utiliza um verbo auxiliar e um verbo principal em uma das formas nominais. E quais são as formas nominais do verbo? O infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo termina com AR, ER ou IR. Por exemplo, vamos parar o estudo agora. Então, esse vamos é um verbo auxiliar, parar é um verbo principal que está no infinitivo. O gerúndio termina com NDO. Se eu disser está chovendo, está é um verbo auxiliar e chovendo é um verbo que está na forma nominal gerúndio. E o particípio termina com ado ou ido, com algumas exceções. Por exemplo, fazer e dizer não se diz fazido nem dizido, se diz feito e dito. Tem até uma piadinha que eu nunca mais esqueci, né? E por isso eu aprendi o infinitivo. Um prefeito, há muito tempo, um prefeito em Mossoró foi inaugurar uma ponte. E ele não tinha muita instrução escolar. Então, ele foi fazer o discurso dele, né, de inauguração, e aí ele disse, essa ponte foi fazida, aí o secretário que tinha mais instrução chegou e disse assim no ouvido dele, prefeito, fazida não, feita. Aí ele disse, ou feita ou fazida, a palavra está dizida. Quer dizer, ele errou duas vezes o particípio, né? Fazida e dizida. Então, não é uma exceção, nem sempre termina com ado ou ido, né? Como a gente diz, toda regra tem exceção. Então, essa é a exceção para o infinitivo. O particípio, gente, desculpe, para o particípio. Jamila está perguntando se tinha trazido está certo. Tinha trazido, sim. Não, eu já havia falado antes, aí depois a professora corrigiu. Ela falou que estava certa. Uhum. Então, ao invés de ser tinha trago, a gente deve usar tinha trazido. Certo? Professor, Oi. eu trouxe, não é a mesma coisa, não? Se eu tinha trazido, ou eu trouxe está no eu trouxe, né? Está certa, mas em algumas situações realmente deve-se usar a locução verbal,
certo? Por exemplo, se eu soubesse, eu tinha trazido o livro. Eu trouxe o livro, né? Então, é diferente. É diferente, são circunstâncias diferentes. Mais alguma pergunta? Vocês estão entendendo como é que estão as aulas? Eu gosto de saber. Vocês estão gostando das aulas? Estão aprendendo? Porque ainda tem uma amanhã e aí eu posso dar uma melhorada, não é? Tem amanhã e quinta-feira, no caso, é o dia da avaliação. No meu ponto de vista, tá bom. Obrigada. Tá aí. Professora. Nunca fui fã de português, não, mas tá aí. Quer dizer que a prova vai ser na quinta-feira, é? Isso. A avaliação, ela é aberta às 7 horas, certo? E fecha às 8. Ela fica aberta, mas você só tem 2 horas para responder. Quando você abre, passa somente 2 horas. E aí automaticamente fecha, mesmo que você não tenha terminado. Então, você vai abrir sua avaliação no momento em que você tiver disponível realmente essas 2 horas para você terminar a sua avaliação. Tá certo? Nós vamos passar agora a trabalhar com... Professora, Pode tira falar. uma dúvida, por gentileza. A senhora vai passar algumas atividades para a gente, como os outros professores passavam, para a gente ter noção mais ou menos? O tempo é muito pouco, sabe, pessoal, para que a gente faça, até porque nossas aulas são online, né? Eu posso dizer para vocês quais são os assuntos que eu estou cobrando na prova. Por exemplo, pessoal, eu vou cobrar uma questão de interpretação. Aí vocês já sabem que na interpretação vocês vão precisar ler o texto e aí responder. Por exemplo, eu vou cobrar uma produção de texto e essa produção deve ser assim, 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 certo? São essas coisas. Mas atividades que eu possa passar, que eu possa trabalhar com você no momento, são essas mesmo que nós estamos trabalhando, né? As práticas que nós estamos tendo. Mas eu posso dizer para vocês realmente o que vai ser cobrado, qual o assunto, se tem uma questão de função da linguagem, para que vocês possam estudar mais, praticar mais, ok? Professora, por que você não passa uma atividade pra gente, tipo assim, se exercitar, mais ou menos? Pode ser. É porque os outros professores sempre passam, sabe? Para a gente se exercitar, como as aulas estão online, mais ou menos ter noção. Para ter mais ou menos a base de como fazer a prova, entendeu? Uhum. Porque esses negócios de verbo eu vi quando tava no ensino médio, eu já esqueci a metade já. Ok. Licença. Sim. Como ela disse, Érica, o tempo é curto, mas como ela está dizendo que pode nos dizer quais assuntos irão cair na prova, fica melhor para a gente estudar. Sem Eu ela tô assistindo a aula, estava carregando aqui na cama, eu tirei o carregador. Professora, ou já que como o tempo é curto, né, como a senhora falou, tipo, na aula de amanhã a senhora pode, um exemplo, procurar questões assim um pouco semelhantes, né, para a gente praticar amanhã, como a senhora está fazendo em cada aula. Pode ser. Concordo também, Domingos, boa ideia. Tá joia, então. Certo? Pode ser assim. Então, vamos lá ao nosso conteúdo próximo, que é as classes gramaticais.
Eu estou compartilhando aqui a tela para vocês. Só um instante. Já conseguem visualizar? Conseguem, não é? Já. Consigo. Joia. Nós vamos trabalhar as classes gramaticais e na nossa língua portuguesa, né, existem 10 classes. Por que nós chamamos de classes? Porque são palavras que estão agrupadas no mesmo grupo, né, que estão no mesmo grupo. Então, nós comparamos a uma classe, a uma sala de aula. E na nossa gramática, a gramática está dividida em partes, né? E na morfologia, que é o estudo da estrutura e formação das palavras, é que estudamos essas classes gramaticais. E essas classes gramaticais, na morfologia, elas têm uma função também na sintaxe, que é outra parte da gramática. Por exemplo, um substantivo, ele pode ter a função de um sujeito, de um objeto direto, de um objeto indireto, de um complemento nominal. Então, são várias funções. E o substantivo é a maior classe de palavras. Outra coisa, dessas 10 classes de palavras, 6 são variáveis. Elas variam em gênero, número e grau. E 4 são invariáveis, não variam. Por exemplo, a palavra menos, ela não varia, não existe menos. Se disserem assim, hoje tem menos pessoas na aula. Não existe isso de menos, certo? Menos é uma palavra invariável, ela não varia. Ela não tem feminino, tá certo? Então, nós vamos passar a estudar essas classes, certo? As variáveis são o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e o verbo. E as invariáveis são a preposição, a interjeição, o advérbio e a conjunção. Nós já vimos parte das conjunções no trabalho de ontem, né, quando falamos em oração e período, porque para os períodos compostos, nós temos a coordenação e a subordinação. E as conjunções coordenadas estão presentes no período por coordenação. E as conjunções subordinadas estão presentes no período por subordinação. Então, o substantivo, né, é a palavra que dá nome a todos os seres, que nomeia os seres, né? E, como eu já falei, são palavras variáveis, né? E vai nomear lugares, vai nomear pessoas, sentimentos, estados, vão nomear as qualidades, certo? E vai se classificar como comum, próprio, que no caso comum são aqueles que designam os seres de uma mesma espécie,
a mesa, a cadeira, o menino, a janela, porta, lápis, borracha, caderno, os seres da mesma espécie. Homem, mulher, cachorro, gato, papagaio, todas essas palavras são substantivos comuns. O substantivo próprio são os substantivos que designam os seres de uma mesma espécie. Por exemplo, o lugar, né? Nós temos, o nome da nossa cidade é Açu. Então, os seres da mesma espécie terão um nome próprio. Ipanguaçu, Carnaubais, Itajá, Brasília, Natal, todos esses estão nomeando os seres da mesma espécie. Lembrando que o substantivo próprio, ele é escrito com letra sempre maiúscula, certo? Outra coisa que não podemos esquecer, sempre no início de frases, usar letras maiúsculas. Não podemos usar letras maiúsculas no meio de frases, a não ser que seja um substantivo próprio, ok? Na classificação do substantivo também estão o concreto, o abstrato e o coletivo. O substantivo concreto é aquele que designa um ser que existe, independentemente de outros seres. Por exemplo, ele pode ser real e pode ser imaginário. O homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília, etc. E o imaginário, saci, mãe d'água, fantasma, eles existem independentemente, por mais que ele seja imaginário, mas ele existe independentemente de outros seres. Já o abstrato, ele precisa de um outro ser para existir, né? Como, por exemplo, o amor, a saudade, a vida, né? A rapidez, que é uma qualidade. E os coletivos, embora eles estejam no singular, ele está designando um conjunto de seres, né? Por exemplo, classe, que designa um conjunto de alunos, enxame, que designa um conjunto de abelhas, e colmeia, que também designa um conjunto de abelhas. Por exemplo, cardume designa um conjunto de peixes, e assim sucessivamente. Ele está no singular, mas ele vai representar um conjunto de coisas, de seres. O substantivo, a classificação é a que passou, e ele se forma em simples, composto, primitivo e derivado. O simples é aquele que é formado somente por uma palavra. Tempo, sol, sofá. E o composto é formado por mais de uma palavra. Beija-flor, passatempo, guarda-roupa, são substantivos compostos. O primitivo é aquele que não vem de outra palavra. Ele é próprio dele mesmo. Limoeiro, aliás, limão, né? E o derivado vai ser limoeiro. Pedra, o derivado vai ser pedreiro. Floricultura é derivado de flor, certo? Então, o primitivo é aquele que não vem de outra palavra e o derivado é aquele que vem de uma palavra. A flexão do substantivo, ou seja, a variação, né? Já que ele é uma classe de palavra variável, ele vai poder variar em número, singular e plural, em gênero, masculino e feminino, e em grau, aumentativo ou diminutivo. Esse gênero, né? Ele pode ser biforme e uniforme. Biforme é aquele que tem duas formas para escrever. Por exemplo, homem e mulher.
moça, rapaz. E o uniforme é aquele que tem somente uma forma para escrever. Esse uniforme pode ser epicenos, sobrecomum e comum de dois gêneros. Os epicenos é o gênero que nomeia os bichos. Por exemplo, a cobra macho e a cobra fêmea. Ou seja, cobra, que é o substantivo, só é escrito de uma só forma. E o que vai diferenciar se é macho ou fêmea é a palavra, macho ou fêmea. Jacaré macho e jacaré fêmea. Aí vem os sobrecomuns, que é o gênero que nomeia pessoas. Criança, né? A criança, não existe o criança. A testemunha, a vítima, o cônjuge, o gênio, o ídolo, o indivíduo. Não existe a indivíduo. Então, vai nomear pessoas, os sobrecomuns. E o comum de dois gêneros indicam o sexo de pessoas por meio do artigo. Então, é o artigo que vai diferenciar se é O para o masculino, A para o feminino. O colega, a colega. O doente, a doente. O artista, a artista. O aluno, não, aluno e aluna são duas formas, desculpa. O estudante, a estudante. Uma observação, existem certos substantivos que, variando de gênero, variam em seu significado. Por exemplo, o rádio é o aparelho receptor e a rádio é a estação emissora. A rádio Princesa do Vale e o rádio que é o objeto, o aparelhozinho. O capital, que é dinheiro, e a capital, que é a cidade principal de um estado, é a capital. Então, existem esses substantivos. Os substantivos compostos, que nós temos aí algumas regras, certo? Aguardente, no plural fica aguardentes. Girassol, girassóis. Pontapé, pontapés. Malmiquer, malmiqueres. E esse plural dos substantivos compostos, eles são ligados por hífen. Ele costuma provocar muitas dúvidas e discussões. Por exemplo, quando nós temos um substantivo mais um substantivo. Por exemplo, couve é um substantivo. Flor é outro substantivo. Então, quando nós temos dois substantivos que são ligados por um hífen, que é esse tracinho entre eles, né? Os dois vão para o plural, tanto couve como flor. Se for um substantivo mais um adjetivo, por exemplo, amor perfeito, amor é substantivo e perfeito é a característica dada a amor, então nós temos os dois indo para o plural, amores perfeitos. O adjetivo mais o substantivo. Gentil homem, nesse caso veio primeiro o adjetivo, depois o substantivo. Gentil homem, então vai os dois para o plural. E se tiver um numeral mais um substantivo, quinta-feira, né? Quinta é um numeral, formando um substantivo que é um dia da semana, mas é um substantivo composto, então os dois vão para o plural, certo? Professora? Oi. Nesse homem gentil, poderia ser o inverso? Homens gentis? Poderia.
Tá bom. Verbo, se for um verbo mais o substantivo, apenas o substantivo vai para o plural. Guarda-roupa, guarda-roupas. Se for uma palavra invariável mais uma palavra variável, lembrando que eu disse que as palavras variáveis são substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral e verbo. E as invariáveis são preposição, advérbio, interjeição e conjunção. Então, se for uma palavra invariável com uma variável, somente o segundo vai para o plural. Alto-falante, alto-falantes. As palavras repetidas ou imitativas. Reco-reco, reco-recos. Então, somente o segundo vai para o plural. Se nós vamos flexionar somente o primeiro elemento, se tiver um substantivo, uma preposição e um substantivo. Água de colônia. Então, vai ser águas de colônia, o seu plural. Se for um substantivo mais uma preposição que não está presente, né, explícita, ou seja, está oculta, mais um substantivo, cavalo, vapor, somente o primeiro vai para o plural, somente o primeiro elemento. E qual seria a preposição que está implícita aqui? Cavalo a vapor. Não tem o a, mas subentende-se que tem. Então, somente o primeiro elemento vai para o plural. Só para eu tirar uma dúvida, pessoal. Quando eu estou apresentando a tela, vocês percebem o mouse caminhando pelas palavras? Sim. Percebe sim. 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 Ok. Se for um substantivo, mais um substantivo, que funciona como determinante do primeiro, ou seja, especifica a função ou o tipo do termo anterior. Por exemplo, palavras-chave. Chave aqui, ela está especificando a função de palavras. Relógio está especificando a função de bomba. Bomba está especificando a função de notícias. Então, somente o primeiro elemento os primeiros elementos aqui vão para o plural. E os casos especiais dessa regrinha são o louva-a-Deus, que no caso, somente o artigo vai para o plural, certo? O bem te vi, o bem me quer, o João ninguém. Então, o primeiro elemento de João ninguém vai para o plural. O segundo elemento de bem me quer é que vai para o plural. No primeiro, nenhum vai para o plural, somente o artigo os é que vai para o plural. São casos especiais. Então, vamos para o adjetivo, que é a palavra que caracteriza o substantivo. Ele dá uma qualidade ou uma característica a um substantivo. Então, substantivo é a palavra que dá nome que nomeia os seres, e o adjetivo vai dar qualidade a esse nome, né? Bondoso. A palavra bondoso, quando nós vamos analisar essa palavra, percebemos que, além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo. Por exemplo, homem bondoso, moça bondosa ou pessoa bondosa.
Então, essa palavra bondoso dá qualidade a um substantivo. Mas com a palavra bondade, certo? Isso não pode acontecer. Não existe moça bondade. Por isso, bondade passa a... Bondade, ela é um substantivo, certo? Bondade, ela está relacionada com o adjetivo bondoso. Generosidade está relacionado ao adjetivo generoso. A afetividade está relacionado ao adjetivo afeto, certo? Então, afetuoso, no caso. Afeto é um substantivo. A afetividade está relacionada a afetuoso. Então, os substantivos, eles podem expressar uma qualidade. O adjetivo, ele se classifica em explicativo e restritivo. O explicativo, a qualidade é própria do ser. Neve fria. Toda neve é fria, né? Mas o restritivo é aquilo que não é próprio do ser. Por exemplo, fruta madura. Madura, a fruta também pode ser verde, né? Ou está verde. Então, no explicativo é próprio do ser e no restritivo não é próprio do ser. E a formação do adjetivo é simples, composto, primitivo e derivado. No simples, é como nos substantivos, ele é formado somente por um radical, brasileiro e escuro. Já no composto, é formado por mais de um radical. Luso brasileiro, castanho escuro, amarelo canário. O primitivo, ele vai dar origem a outros adjetivos, belo, bom, feliz e puro. E o derivado, ele deriva dos substantivos, de substantivos ou verbos, certo? O adjetivo derivado, ele deriva de substantivos ou de verbos. Por exemplo, belíssimo, bondoso e magrelo. O adjetivo, ele vai ter a função sintática relativa aos substantivos. Como eu disse, as classes de palavras, né, estão relacionadas a um termo da oração, na sintaxe. Ele vai atuar como adjunto adnominal ou como predicativo. E esse predicativo pode ser do sujeito ou do objeto. O adjetivo pátrio, que indica a nacionalidade ou lugar de origem do ser. Por exemplo, quem nasce no Acre é acreano, em Alagoas é alagoano, no Amapá, amapaense, no Rio Grande do Norte pode ser norte rio-grandense ou potiguar, e assim sucessivamente. E o adjetivo pátrio composto, na formação dele, o primeiro elemento vai aparecer na forma reduzida e normalmente erudita. África, afro, cultura afro-americana. No caso, afro, ele está reduzido, o adjetivo pátrio. O primeiro elemento está reduzido. Então, o adjetivo pátrio aí é afro-americana ou luso-brasileiro, acordos luso-brasileiros. Então, o adjetivo pátrio, ele vai indicar sempre a nacionalidade. Locução adjetiva. Falamos hoje em locução verbal, né? 2 verbos, um auxiliar e um principal.
A locução adjetiva é quando se tem dois adjetivos com a função de um só. Por exemplo, paixão sem freio, paixão desenfreada. Amor de mãe, amor materno. Amor de irmão, amor fraterno. Rosto de anjo, rosto angelical. Então, essa locução adjetiva, ela tem a função de um adjetivo. Nem toda locução adjetiva, ela possui um adjetivo correspondente, com o mesmo significado. Esses que eu dei o exemplo, eles possuem um adjetivo correspondente. Amor de mãe, né? Materno é o adjetivo correspondente. De anjo, angelical, é o adjetivo correspondente. Porém, nem todos têm um adjetivo correspondente. Por exemplo, vi as alunas da quinta série. Da quinta série, não tem um adjetivo correspondente. Né? Vi os alunos do CETEP. É uma característica de alunos, mas não tem um adjetivo correspondente a ele. O muro de tijolos caiu. O muro poderia ser de pedra, né? Então, não tem um adjetivo correspondente, mas é uma locução adjetiva, certo? Que dá característica a muro. Os adjetivos, eles podem, também se flexionam em gênero, número e grau. O gênero é o masculino e o feminino, que podem ser biformes ou uniformes. Biformes têm duas formas e uniformes têm uma forma, como nos substantivos. Ativo e ativa, mal e má, judeu e judia, são duas formas para escrever. Homem feliz, mulher feliz. A palavra feliz é uma única forma. Então, o que vai mudar é o substantivo a que ele se refere. E nos adjetivos compostos? Só o último elemento vai para o plural. Por exemplo, cantor norte-americano. É um adjetivo composto norte-americano. Então, o último elemento, nesse caso o segundo, vai para o plural. Cantores norte-americanos. Mas tem uma exceçãozinha na regra. Sapato azul marinho, sapatos azul marinho, nenhum foi para o plural. Camisa azul celeste, camisas azul celeste. Então, nenhum dos elementos do adjetivo foi para o plural. São invariáveis os adjetivos compostos, cujo último elemento é um substantivo. Não varia, não vai para o plural. Blusa verde bandeira. Blusas verde bandeira. Tecido verde abacate. Tecidos verde abacate. Batom vermelho paixão, batons vermelho paixão. Então, nenhum dos dois elementos foi para o plural. Também são invariáveis quando ele for composto por cor de substantivo, cor mais de mais substantivo. Blusa cor de rosa. A palavra cor mais a preposição de mais o substantivo rosa. Blusas cor de rosa. Também não variou o substantivo. Aliás, os elementos do adjetivo. O grau do adjetivo, ele é o grau comparativo e o grau superlativo.
Sou tão alto como você. Esse comparativo é de igualdade. Sou mais alto do que você. Esse comparativo é de superioridade. Sou menos alta do que você. É um comparativo de inferioridade. Esse comparativo também pode ser analítico e sintético. O Sol é maior do que a Terra. É um comparativo de superioridade sintético. Nós temos também o comparativo de superioridade, formas sintéticas, que são herdadas do latim. Bom e melhor, não, né? Não se diz mais bom, se diz melhor. Não se diz mais ruim, se diz pior. Não se diz mais grande, e sim maior. Mais pequeno, não. Menor, certo? Alto, superior e baixo, inferior. O superlativo, ele pode ser absoluto também, né? Esse absoluto, ele pode ser analítico e pode ser sintético. O secretário é muito inteligente, então, no absoluto analítico, nós vamos acrescentar a palavra muito. Já no sintético, tem o acréscimo de sufixos. Agora sim, Jane, o que é sufixo? Sufixo é um elemento que vem depois do radical. Por exemplo, felicíssimo. O sufixo que vem depois de feliz é íssimo, né? Então, dessa forma, nós temos aqui alguns exemplos. No caso, o secretário, ele é inteligentíssimo. Ela está magérrima, ou seja, ela está magra demais. Então, esse é o absoluto sintético. Algo bom, algo boníssimo ou ótimo. E o superlativo relativo, que pode ser de superioridade e de inferioridade. Clara é a mais bela da sala, ou Clara é a menos bela da sala. Uma coisa importante aí, menor e pior são comparativos de superioridade, pois equivalem a mais pequeno e mais mal, respectivamente. Eu quero que vocês me digam qual é a diferença de mal com L e mal com U, quem sabe? Quem sabe me dizer a diferença de mal com L e mal com U? Já vi muito, isso aí já vi para trás, mas não lembro mais não. L bem o bom. Ou seja, mal com L é o contrário de bem, e mal com U é o contrário de bom. Mal é a pessoa ruim, isso. Mal com U, né? Porque no caso a pessoa pode ser bom. Então, o contrário de bom é mal com U e o contrário de bem é mal com L. Muito bem. Professora, tem como repetir de novo? Mal com U é o contrário de bom. E mal com L é o contrário de bem. Bom, mal, grande e pequeno tem formas sintéticas. Melhor, pior, maior e menor.
Porém, em comparações feitas entre duas qualidades de um mesmo elemento, deve-se usar as formas analíticas, ou seja, mais bom, mais mal, mais grande e mais pequeno. Se for um superlativo analítico, certo? Não é muito comum ser utilizado dessa forma. Pedro é maior do que Paulo, comparação de dois elementos. Pedro é mais grande que pequeno, comparação de duas qualidades de um mesmo elemento, certo? Então, tá aí a diferença. Se você for comparar dois elementos, no caso de Pedro e de Paulo, você vai usar maior do que. Mas se você for comparar duas qualidades da mesma pessoa, no caso Pedro, você vai usar mais grande que pequeno. As formas analíticas dos adjetivos bom, mal e grande, mais bom e mais grande, podem ser empregadas quando se confrontam duas qualidades do mesmo ser. E foi o que foi falado no exemplo anterior. Em lugar de menor, usa-se mais pequeno. Uma forma que normalmente evita empregar no Brasil, porém muito usada em Portugal. Por mais que seja a mesma língua, tem essa diferença, não é? No Brasil não se usa muito, mas lá em Portugal se usa. Então, nós temos aí um quadrinho de exemplos, vocês podem dar uma olhada depois. O numeral, né, que pode ser ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário. Indicando ordem, primeiro, segundo, terceiro, e assim sucessivamente. 1, 2, 3, 4, 5 é o cardinal. Esse 1/3 é o fracionário. E o multiplicativo é dobro, triplo, quíntuplo e assim sucessivamente. Epa, passou demais. Os numerais também se flexionam, né? Eles também variam em gênero. Por exemplo, uma, dois, duas. Os cardinais, como milhão, bilhão, trilhão, variam em número. E os ordinais variam em gênero e número. Primeiro, segundo, milésimo. Primeira, segunda e milésimas. Os multiplicativos são invariáveis, ou seja, dobro e triplo não variam. Quando eles atuam em funções adjetivas, aí sim eles variam, né? Doses triplas, porque no caso, dose é um substantivo e tripla é uma característica dada à dose. Nesse caso, varia. E os fracionários, eles se flexionam em gênero e número. 1/3 parte, 2/3 partes. 1/3 ou 2/3. Então, essa é a variação dos números, do numeral, né? Dos números não, do numeral, que é uma classe de palavra. Os numerais coletivos, né? Dúzia se refere a 6, a 12, né? Então, eles se flexionam em número. 1 milheiro, 1 dúzia, 2 dúzias. É comum na linguagem coloquial, né, na linguagem informal, a indicação de grau nos numerais.
Traduzindo a afetividade ou especialização do sentido. É o que ocorre em frases como: me empresta duzentinho? Eu quero cenzinho hoje. É artigo de primeiríssima qualidade, ou seja, muita qualidade. Então, nós flexionamos o grau do numeral. O time está marcado por ter caído na segundona. Quem foi que caiu? Os homens que gostam aí de futebol. Quem foi que caiu para a segundona? O Vasco. Foi mesmo. Eu brinco com meu irmão porque quando nós éramos criança, a gente torcia pelo Flamengo. Todo mundo aqui em casa torcia pelo Flamengo. Aí o Flamengo começou a perder e o Vasco começou a ganhar. Ele de repente mudou de time. Aí hoje está aí na segundona, tá vendo? Eu continuei com o Flamengo. Os numerais, eles são empregados para designar os papas, os reis, os imperadores, séculos e partes em que se divide uma obra. Aí nós vamos utilizar os ordinais até décimo, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. E a partir daí vamos usar os cardinais, desde que o numeral venha depois do substantivo. Então, como serve para, como ele é empregado para estar próximo a papas, designar os papas, os reis. Então, nós temos aí como exemplo João Paulo II, Dom Pedro II, Ato II, século VIII e canto IX. Vamos usar até décimo, dessa forma. Depois do 10, nós vamos usar os cardinais em algarismos romanos. Tomo 15, Luís XVI, capítulo 20, século XX, João 23. Para designar as leis, os decretos, as portarias, nós vamos utilizar o numeral ordinal até nono e o cardinal de 10 em diante. Então, vai ser artigo 1º, artigo 10, artigo 9º, artigo 21. Então, até o 9, a gente usa o cardinal. Aliás, o ordinal. E do 10 em diante, nós usaremos o cardinal. Ambos e ambas são considerados numerais. Então, se é um numeral, quando você disser ambos foram passear, ambos significa 2. Então, você não precisa repetir. Ambos os dois foram passear. Você só vai utilizar a palavra ambos, que já se refere a 2, certo? Por exemplo, Pedro e João parecem ter finalmente percebido a importância da solidariedade. Ambos agora participam das atividades comunitárias. Então, se você utilizar ambos os dois, você vai estar sendo redundante. O que é redundância? É quando você faz uma repetição desnecessária. Outro exemplo disso: subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Ver com os próprios olhos. Se você viu, foi com os seus próprios olhos. Se você ouviu, foi com os seus ouvidos. Então, você não precisa dizer, vi com meus próprios olhos. Isso acontece? Acontece, mas é uma forma coloquial. A redundância acontece na nossa... Por exemplo, há muito tempo atrás, esse A com HA, ele significa tempo passado. Então, se você diz, há 3 anos atrás, você está sendo redundante. Esse A
ele já significa tempo passado. Então, você não precisa repetir a palavra atrás. O pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Esse pronome, ele pode ser, eu vou passar mais rápido um pouquinho, que o tempo já está bem adiante, para a gente terminar a nossa aula hoje. Os pronomes, eles podem ser substantivos e adjetivos. Se ele for um pronome substantivo, ele toma o lugar do substantivo, ou seja, ele substitui o substantivo. Por exemplo, ela era a mais animada da festa, no lugar de a menina. Ela era a menina mais animada da festa. Então, você vai colocar ela, né, substituindo o substantivo. E o pronome adjetivo é aquele que acompanha o adjetivo. Por exemplo, minha bicicleta quebrou. Ele está acompanhando o adjetivo. E esses pronomes podem ser pessoal, possessivo, demonstrativo, relativo, indefinido e interrogativo. O pronome pessoal, ele pode ser do caso reto, que indica as pessoas do verbo, ele, eu, tu e ele para o singular, nós, vós e ele para o plural. E pode ser também oblíquo e de tratamento. Então, nós temos aí um quadro explicativo, certo? Os pronomes átonos, eles vão acompanhar o verbo. Por exemplo, me desculpe, te amo. Ele não vai ser escrito com i, e sim com e, certo? E o mi, vamos fazer a diferença entre o mi e o mi. Não diga me desculpe, diga me desculpe. Não diga me dê licença. Me não conjuga verbo, certo? Foi assim que eu aprendi e é assim que eu estou passando para você. Me não é índio, me não conjuga verbo, certo? O comigo, gente, vamos prestar atenção na escrita do comigo. Comigo não é separado, é junto. Contigo, consigo, conosco. O que é que está acontecendo conosco? Conosco é junto, se refere a nós. Ok? Depois deem uma olhadinha bem direitinho nisso aí. O uso dos pronomes. Temos aí uma explicação, certo? Os pronomes do caso reto têm sempre a função de sujeito. Então, quem conjuga verbo são os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais oblíquos não conjuga verbo. Temos aí o emprego dos pronomes pessoais, certo? Os pronomes oblíquos, que eles podem ser átonos e tônicos. Amanhã eu posso retomar isso aqui, que é importante, faz parte da nossa escrita, da nossa fala também. Eu dou uma retomada com vocês. Os pronomes demonstrativos, este, esta, isto, aquela, aquele, aquilo. Temos os pronomes possessivos, meu, minha, seu, sua, nosso, nossa. Nós temos todos esses pronomes aí bem direitinho no material. Sempre que vocês virem necessidade, vocês procurem esse material, pesquise, certo? Os possessivos, eu já falei, né? Indicam posse. Os demonstrativos, que situam os seres no tempo e no espaço, porque
Este chapéu, este é utilizado quando está próximo da primeira pessoa. Esse é utilizado quando está próximo da pessoa com quem eu estou falando. E aquele é quando está mais distante da pessoa com quem eu estou falando. Aí temos mais alguns exemplos. Temos os pronomes indefinidos, que se referem à terceira pessoa. Nenhum, algum, algo, nada, tudo, ninguém, todo, bastantes, pouco, tantos, quantos, uns e umas, são pronomes também. São artigos, mas também são pronomes, dependendo do contexto. Temos o uso dos pronomes indefinidos, cada qual com seu exemplo. Os pronomes interrogativos. Que farei agora? Quanto te devo? Qual é o seu nome? Não sei quanto devo cobrar por esse trabalho. Essa é uma interrogativa indireta. Quando nós fizermos uma interrogativa indireta, diga qual é o seu nome. É uma interrogativa indireta. Então, eu não vou usar o ponto de interrogação, não. Certo? Qual é o seu nome? Eu uso o ponto de interrogação, mas quando eu digo, diga qual é o seu nome, eu não utilizo o ponto de interrogação, porque esta é uma interrogativa indireta. Os pronomes relativos, tem a questão do onde e aonde, né? Onde você mora, onde você estuda, por quê? Porque é um lugar fixo. Aonde você vai? Eu não estou perguntando se você vai a um lugar fixo, né? Eu não sei ainda aonde você está indo. Então, eu vou usar aonde para lugar em movimento. Você vai ao mercado e volta. Então, eu uso aonde para perguntar. Onde você mora, onde você estuda, você mora num lugar fixo, você estuda num lugar fixo, você trabalha num lugar fixo, então eu vou usar o pronome onde. Temos mais a questão do pronome qual, né? E o uso do pronome quanto também. Temos os pronomes de tratamento com suas respectivas abreviaturas, tá certo? O nosso tempo é muito corrido. Se a gente for estudar detalhadamente, né, são mais algumas aulas. Mas aí a gente está fazendo aqui uma retomada de conteúdos que nós já vimos desde crianças. O artigo, que pode ser definido ou indefinido. Temos o gênero do artigo, aí vem as preposições, que servem para... É uma palavra invariável que liga dois outros elementos. Por exemplo, mesa de madeira. Esse de está ligando dois elementos, mesa e madeira. Acredito em Deus. Esse em está ligando o verbo ao substantivo. Então, as preposições elas podem ser essenciais e acidentais. Para... as acidentais são afora, fora, exceto, salvo, durante, mediante, segundo, menos. E as essenciais, por, para, perante, a, ante, até, temos aí os exemplos.
A contração da preposição é quando junta, é a junção de algumas preposições com outras palavras, que podem ser os artigos, por exemplo. Então, quando eu tenho de, preposição e o artigo, dó, neste é em preposição, mais este pronome demonstrativo. A, com esse acento grave, que nós chamamos de crase, é a preposição mais a preposição mais a artigo. E esse a com esse acento grave pode ser substituído por para. Aí as conjunções que eu falei para vocês no material de ontem, que tem as coordenativas e as subordinativas. O advérbio, que indica circunstância. Essa circunstância pode ser de afirmação, de negação, de tempo, de lugar, de dúvida. Por exemplo, quando é uma conjunção, é um advérbio, ontem é um advérbio de tempo, bem é um advérbio pode ser um advérbio, os advérbios podem também indicar circunstâncias de modo, certo? Que no caso bem é de modo, de intensidade, muito é intensidade, dúvida, quiçá, talvez, são advérbios de dúvida. Temos a flexão do advérbio também nesse material. Gente, está chovendo. Agora é verdade. Aqui também tá. Começou Está agora. lindo. Isso. Ah, porra, aqui tá um calor de quase 50 graus. Eita. Então, gente, fica combinado com vocês, para que vocês vejam, esse material com mais calma. Amanhã eu darei uma retomada em algumas coisas, certo? E estamos